Olá para você, tudo bem? Espero que sim. Nós vamos agora à reação de mais um vídeo de um dos influencers adventistas. Dessa vez vamos reagir a mais uma defesa do ministério profético de Ellen White em relação a uma de suas principais acusações, o plágio. Mais especificamente em relação ao suposto plágio de John Milton, escritor de Paraíso Perdido, um poema épico do século XVII, publicado pela primeira vez em 1667. Porém, antes de começar, vamos aqui a alguns avisos, alguns disclaimers. No nosso último vídeo, alguém sugeriu que melhorássemos a qualidade do áudio. Pessoal, veja, essa não é a minha voz. É uma voz gerada por inteligência artificial. Por quê? Eu não posso dar detalhes, mas obviamente é porque eu não posso ou não quero revelar a minha identidade. O máximo que posso dizer é que eu tenho uma ideia de fala para conversar sobre teologia adventista. Segundo, eu acho que o plágio é uma das acusações mais fracas contra Ellen White, principalmente por anacronismo e por não necessariamente descredenciá-la como profetisa. Cada caso de suposto plágio tem que ser visto separadamente, não se podendo fazer uma acusação no atacado, em monte, como um todo. Tampouco uma defesa nesse mesmo sentido. Terceiro, eu não tenho nada contra a pessoa de Ellen White. Inclusive, a acho uma escritora tremenda, com um storytelling fantástico. Storytelling é a arte de contar histórias. O que se discute aqui não é sobre a sua pessoa, mas sobre o seu ministério profético, sobre a sua obra. Esse vídeo será dividido em duas partes. A primeira é de react em relação ao vídeo do Michel Borges, e a segunda, provaremos que Ellen White plagiou John Milton e demonstraremos o porquê isso a descredencia como uma profetisa. Então vamos lá. Então, só fala mal dela realmente quem não conhece a pessoa e a obra de Ellen White. Eu já vi até em alguns lugares alguém dizer que ela teria, por exemplo, plagiado o livro O Paraíso Perdido, de Milton, ao escrever o livro O Grande Conflito. E ela plagiou, e a gente vai demonstrar por quê. Aqui, e não foi difícil então fazer comparações. Tem aqui uma edição bem antiga, da década de 60, inclusive está até sem capa, né? Que é um livro bem interessante, um clássico, né, de John Milton, escrito lá no século 17 e muito conhecido no tempo de Ellen White, por sinal, né? Ele era citado, aqui está a folha de rosto. Então, informações importantes. Esse livro foi escrito no século 17, ano de 1600 e alguma coisa, e era muito conhecido na época de Ellen White. Era citado nos púlpitos, era uma leitura clássica, né, no século XIX. John Milton, Paraíso Perdido. E eu, alguns anos atrás, algum tempo atrás, adquiri uma adaptação do Paraíso Perdido em quadrinhos. Eu também tenho essa adaptação, e olha, é uma excelente adaptação, muito boa. É uma obra interessante, né? Uma boa adaptação do livro aqui de John Milton. E quem conhece o livro, quem conhece essa obra, acha até graça, né? Quando dizem que Ellen White teria plagiado a obra de Milton, né? Porque olha, eu conheço a obra de John Milton, conheço a obra de Ellen White, e eu não acho graça nenhuma nessa acusação, porque ela é verdadeira. Ellen White plagiou John Milton, e nós vamos demonstrar. Este livro aqui, você está vendo algumas imagens de algumas páginas aqui dessa graphic novel, né, baseada no livro. Você encontra aqui, obviamente, semelhanças com o Grande Conflito e com qualquer outra obra que tenha se baseado na Bíblia para falar sobre o paraíso, sobre a queda de Lúcifer. Note que aqui começa a argumentação e eu queria que você gravasse. Esse é o principal argumento. As coincidências entre a obra de Ellen White e de John Milton são porque as duas foram baseadas na Bíblia. Ou seja, se Ellen White e John Milton lançam uma mesma informação, é porque os dois tiraram essa informação da Bíblia, o que obviamente não acontece, como nós vamos demonstrar. Sobre a expulsão de Adão e Eva do paraíso, que é do que trata o livro. E Ellen White trata disso também no livro Grande Conflito, né? Sobre a expulsão de Adão e Eva do paraíso, sobre a rebelião de Lúcifer. Aliás, o tema central do livro Grande Conflito de Ellen White é justamente o Grande Conflito. É a rebelião de Lúcifer
e os desdobramentos dessa rebelião aqui na Terra ao longo dos séculos. Então, obviamente que há semelhanças, né, entre as duas obras. Eu já vou daqui a pouco tratar das diferenças, mas só para você ter uma ideia, assim, fazendo uma comparação. Nós poderíamos dizer, então, que Moisés, autor da Bíblia, né, do Pentateuco, teria plagiado, então, o épico de Gilgamesh ao escrever sobre o dilúvio? Sim, porque, veja só, estou com umas informações aqui na minha tela e vou ler para você. Nessa jornada pela imortalidade, Gilgamesh foi ao encontro de Utnapishtim, um herói conhecido por ter alcançado a imortalidade após sobreviver a um grande dilúvio. Durante esse grande dilúvio, Utnapishtim teria construído um grande barco, uma grande arca, a mando dos deuses e obrigado sua família a um grande número e abrigado sua família e um grande número de animais nessa arca. Esse herói prometeu a imortalidade para Gilgamesh, desde que ele cumprisse algumas missões. Entretanto, o rei falhou nessas missões e retornou para Uruk. Essa comparação não faz sentido nenhum, e ele mesmo aqui vai dar a explicação. Vamos ver a explicação. As semelhanças são tão grandes que algumas pessoas afirmam que Moisés teria plagiado, então, esse épico que data lá de 2000 a.C. E nós sabemos que não é o caso. Nós sabemos que, na verdade, quando você analisa de perto os dois relatos, você vê semelhanças, mas vê também grandes diferenças, né? E isso aponta, como vários estudiosos do assunto já concluíram, isso aponta para um evento real, ou seja, o evento factual aconteceu e várias culturas descreveram isso da sua forma, seus autores, tradições orais. Na verdade, existem mais de 200 relatos em culturas espalhadas pelo mundo que tratam de que fazem referência a uma grande inundação. O que ele está falando aqui é da epopeia de Gilgamesh. E essa comparação não faz sentido porque ele mesmo já oferece a solução para o problema. Porque a semelhança entre Ellen White e John Milton é um problema que ninguém ainda ofereceu a solução. Nesse caso aqui, ele está oferecendo a solução para o problema da semelhança entre o épico de Gilgamesh e o relato de Moisés. O que ele está dizendo? Olha, um evento que aconteceu, que pessoas viram, que pessoas testemunharam, que pessoas vivenciaram, foram transmitidas através das gerações pelo relato oral. Então vem Deus e inspira Moisés, mostra para Moisés o que aconteceu no passado, mas há relatos correntes, porque as pessoas receberam essas informações através da tradição oral. John Milton vai narrar coisas que aconteceram no céu antes da queda do homem. Isso não tem como ter chegado a John Milton através de tradição oral ou através de qualquer outro meio que não o próprio Deus. E Ellen White vai lá e vai escrever as mesmas coisas que John Milton escreveu, dizendo que Deus revelou coisas que aconteceram no céu. Então essa é a diferença básica. Então os casos eles não são análogos, eles não são semelhantes, não servem para livrar Ellen White da acusação de plágio. Um barco gigantesco e uma família sendo salva. Os detalhes variam, mais ou menos como a brincadeira do telefone sem fio, em que uma informação é dada lá no início e ela vai se alterando à medida que vai sendo contada, né, de um para outro. Então, pensem, tradições orais, pai para filho, mãe para filho, contando a história geração para geração, e ela vai se alterando com o tempo, mas há um núcleo sempre que coincide. Uma grande inundação, um herói, um barco, uma família, animais. Então, na verdade, Moisés não plagiou o épico de Gilgamesh. As diferenças são também bem grandes. O relato de dilúvio não é nada de mítico, de imortalidade sendo conquistada, sendo dada para alguém, enfim. Mas... Então, fica claro aqui a diferença dos casos. A epopeia de Gilgamesh é um compilado de uma tradição oral de um evento que aconteceu na Terra. E isso chegou até aquele escritor, mas Deus foi lá e inspirou Moisés. Então há essa semelhança de elementos. Novamente, John Milton narra coisas que aconteceram no céu. E não tem como ele ter ficado sabendo disso, a não ser que Deus tenha revelado. O que, obviamente, eu não acredito. Por quê? Porque o livro de John Milton, a obra de John Milton, ela é fictícia. Em momento nenhum ele quer narrar a realidade. Há quem acuse Moisés de ter plagiado o épico de Gilgamesh. Assim como há pessoas que poderiam acusar João de ter plagiado autores bíblicos anteriores, assim como há pessoas que acusam.
outra preparação que só serve para tumultuar o debate. Não faz sentido. João, um autor do Novo Testamento, plagiou um autor do Antigo Testamento. João ele está escrevendo a Bíblia. E aí, logicamente, ele vai usar referências do Antigo Testamento para escrever o seu evangelho, para escrever as suas cartas. Não faz nem sentido essa comparação. O autor inspirado por Deus, como foi João, fazer referências, ecos, citações de autores do Antigo Testamento, e isso é completamente anacrônico. Nem existia o conceito de plágio na época que Gilgamesh escreveu, que Moisés escreveu, ou que João escreveu. Ellen White ter plagiado, por exemplo, o Paraíso Perdido. Nesta obra aqui de John Milton, ele fala sobre o inferno eterno. Ele sugere, pelo menos num sonho que Satanás teria soprado na mente de Eva, que o engano teria envolvido até uma quase ou possível relação sexual entre Satanás e Eva. Enfim, há outras várias distorções aqui, várias situações que não tem nada a ver com a Bíblia, embora muitas situações tenham relação com a Bíblia, porque, repito, John Milton, ele se inspira no relato bíblico da queda e na criação de Adão e Eva para escrever seu livro. Se você não conhece... É importante, olha, John Milton não escreve só sobre a queda, ele escreve sobre a rebelião que acontece no céu, os desdobramentos dessa reunião e, obviamente, a queda. E Ellen White vai escrever as mesmas coisas, nos mesmos termos, conforme a gente vai demonstrar mais tarde. Milton ainda, eu vou ler aqui alguns traços biográficos dele. Milton, 1608, 1674, é considerado um dos maiores escritores ingleses, não só de seu tempo, do século XVII, mas de toda a história da poesia anglo-saxã. Além de poeta, foi um intelectual, polemista e funcionário público inglês. Apesar de sua defesa do republicanismo, escreveu, por exemplo, seu célebre Areopagítica, em 1644, em que condena a censura prévia e é considerado uma das mais influentes defesas da liberdade de expressão e de imprensa, fundamental para a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos de 1789, que proíbe qualquer restrição à liberdade de imprensa a priori. Considerada a sua obra-prima, Paraíso Perdido, de 1667, foi escrita em versos brancos, sem rimas, quando Milton já estava cego. Por isso, ele ditou o texto para as filhas e amigos. Inicialmente, a obra era composta por 10 livros, mas foi rearranjada em 12 volumes, como a Eneida, de Virgílio, de 1674. Outras obras do poeta são Paraíso Recuperado e Sansão Agonista. Faleceu em 1674, aos 65 anos, em Londres. Para você ter uma ideia das coisas mais míticas que há nessa obra, ele coloca... Isso tem que ficar claro. Toda a obra de Milton ela é mítica. Ele não tem o desejo de expressar a realidade. Ele está produzindo uma obra de ficção. Ali, por exemplo, o pecado personificado numa mulher com quem Satanás teria tido relações sexuais. E aí nasceu a morte. Satanás visita esse local, encontra ali o pecado, a pecado deprimida praticamente, porque vivia no inferno. Ou seja, tem muita diferença, muita mesmo diferença em relação ao livro Grande Conflito. As semelhanças derivam do fato de que ambas as obras são baseadas. Então ele fala que há diferenças e há semelhanças. Há diferenças, obviamente, mas há muitas semelhanças. Quando a gente fala de diferença, a gente pode encarar de duas formas diferentes, de dois aspectos. Há diferença por falta e sobressalência, ou seja, uma obra tem elementos a mais do que a outra, e a outra, por sua vez, tem elementos a menos, mas há também a diferença por divergência, certo? A diferença entre a narração mítica de John Milton e de Ellen White é por ausência e sobressalência. Cada obra vai ter elementos a mais ou a menos do que a outra, mas não há diferença de divergência. Não há uma narrativa de um fato que em John Milton seja de um jeito e Ellen White, aquele mesmo fato narrado, seja de outro. No
na Bíblia. Embora Ellen White não tenha distorcido a Bíblia de forma alguma, ela é fiel ao texto sagrado. Por quê? Porque eu creio que ela foi inspirada pelo mesmo Espírito Santo que inspirou os autores bíblicos. Tanto é que se eu encontrasse uma contradição em relação das obras de Ellen White em relação com a Bíblia, eu descartaria de imediato ela como autora inspirada, porque o Espírito Santo não se contradiz. Jamais encontraríamos algo sendo dito por Ellen White que não foi dito da mesma forma por Isaías, Jeremias, Daniel, João e outros autores inspirados e canônicos. Veja, são acusações infundadas. De novo, é o tal do ad hominem, querendo ofuscar a pessoa, o autor, querendo destruir a reputação do autor, para que ninguém leve em consideração, para que as pessoas não levem em consideração a sua obra, achando que vem de uma pessoa que não merece consideração. Aqui tem que ficar claro. Eu não quero destruir a reputação de ninguém. Isso não é um julgamento em relação à pessoa de Ellen White, mas em relação à sua obra, ao seu ministério profético. Inclusive, eu acho que ela escreve muita coisa boa que deve ser levada em consideração. Mas daí, a considerá-la como profetisa é um salto muito grande. Esse é o tipo de argumento mais baixo, mais raso que se pode empregar. O argumento ad hominem. Então o argumento aqui é que as semelhanças entre a narrativa de John Milton e Ellen White foi porque ambas foram baseadas nas escrituras. Ou seja, se John Milton narrar um fato, Ellen White narrar aquele mesmo fato, esse fato tem que estar na Bíblia, porque os dois beberam da mesma fonte. E isso não acontece como a gente vai demonstrar. John Milton vai narrar um fato, Ellen White vai narrar o mesmo fato, e isso não é encontrado nas escrituras. Então, meus amigos, apresento para vocês John Milton. Eu vou mostrar aqui a princípio cenas que ele descreve sobre a rebelião que aconteceu no céu e o que também narra Ellen White sobre esses alegados fatos. Primeiro, John Milton vai dizer que a queda de Lúcifer se originou devido à inveja que ele tinha do filho. Novamente, esta informação não está na Bíblia. John Milton que diz isso. Falando sobre Satanás, ele, que de um dos principais arcanjos tinha o lugar, se o principal não era grande em poder, no grau, na estima grande, encheu-se de atra inveja aquele dia em que o Filho de Deus, com toda a pompa, feito aclamado por seu Pai imenso, Messias foi, universal monarca, e em seu orgulho suportar não pôde, tal vista, ideia tal, que o desluziam. O que Ellen White diz sobre isso? E, obstando a glória que o infinito Pai conferira a seu Filho, este príncipe dos anjos aspirou ao poder que era a prerrogativa de Cristo apenas. Note, meus amigos, Richardson Lodge diz que as coincidências entre os textos de John Milton e de Ellen White são que os dois são baseadas na Bíblia. E eu pergunto para você, Richardson Lodge, onde na Bíblia está que a queda de Lúcifer deveu-se à inveja que ele tinha do filho? Próximo texto. John Milton narra uma espécie de arrependimento de Satanás. Onde na Bíblia está isso? Vamos ler então John Milton. E como hei de mostrar que me arrependo, porque em modo o perdão obter eu posso, só pela submissão, palavra horrível, ainda mais, se eu pudesse arrepender-me, ou por decreto divino da graça, alcançar o meu estado primitivo. John Milton fala que Satanás tem esse anseio de arrependimento e diz que ele tem vontade de voltar ao seu status, ao seu lugar, ao seu posto primitivo, o posto que ele ocupava antes. O que Ellen White diz? Depois que Satanás e os que caíram por ele foram expulsos do céu, e tendo ele compreendido que perdera para sempre a sua pureza e glória, arrependeu-se e desejou ser reintegrado ao céu. Estava disposto a ocupar o seu próprio lugar, o seu antigo lugar, ou qualquer posição que lhe fosse designada.
Então os dois aqui narram o arrependimento de Satanás e o seu desejo de voltar ao seu antigo posto. Michelson Borges, onde isso está na Bíblia para que os dois tenham se baseado na Bíblia? Ou as duas foram inspirados, ou Deus revelou isso para os dois, ou não revelou para ninguém. Não tem meio termo aqui. Mais uma informação que não está na Bíblia. Anjos alertam Adão e Eva sobre o que estava acontecendo e sobre os perigos que viriam. John Newton. Rafael propõe a sua mensagem e avisa Adão do seu estado e de seu inimigo. Relata, respondendo a perguntas do primeiro homem, quem seja este seu inimigo, o modo e razões por que o é, começando desde a primeira revolta no céu, narrando o que deu ocasião a ela, como o inimigo arrastou consigo para as regiões do norte as suas legiões. Então o casal, Adão e Eva, recebe visita de anjo para serem alertados. O que Ellen White diz? Santos anjos muitas vezes visitavam o jardim e davam instruções a Adão e Eva sobre a sua ocupação e os informavam a respeito da rebelião e queda de Satanás. Os anjos advertiam a respeito de Satanás e os acautelaram tanto a se separarem um do outro e de suas atividades. Eles poderiam ser levados em contato com este inimigo caído. E aí eu pergunto retoricamente, óbvio, Michelson Borges, onde está na Bíblia que os anjos avisaram Adão e Eva sobre os perigos que se avizinhavam? Agora aqui, ambos os autores vão trazer informações, novamente, que não estão na Bíblia sobre uma espécie de concílio de demônios. E os dois vão narrar essa reunião, este concílio entre Lúcifer e os seus anjos caídos. John Newton diz o seguinte, que é uma conspiração contra Adão e Eva. John Newton diz o seguinte, e a não podemos aspirar a tanto. Ao menos obteremos seduzi-los, falando a respeito de Adão e Eva. Ao menos poderemos seduzi-los. A traição nossa por tamanha ofensa, seu Deus há de tornar-se em seu contrário. De quem senão do autor dos males todos, malignidade tal nascer pudera, para na origem arruinar os homens, misturar e envolver com o inferno o mundo, e o mais possível irritar o eterno. Altamente agradou ao das desígnio, aos membros todos no infernal congresso, nos olhos todos a alegria fuge, todos por pleno assentimento votam. Então ele está narrando um concílio, um congresso, uma reunião de Lúcifer com seus anjos caídos, deliberando aí sobre a queda de Adão e Eva. O que Ellen White diz? Seus seguidores foram procurá-lo, e, erguendo-se, assumindo o ar de desafio, informou-os de seus planos para arrematar de Deus o nobre Adão e sua companheira Eva. Ambos narram essa reunião ocorrida entre Lúcifer e seus anjos caídos. Onde na Bíblia está essa informação? Plano de voltar ao céu com a queda do homem. O que John Newton diz sobre isso? Deus é bom, satisfeito, assim prossegue. Foi sustentado bem, aí eles estão ainda no concílio. Foi sustentado bem terminado. Nosso debate extenso ao corte de anjos. Em grandes vozes já decidistes projetos que, de fados em despeito, muitos hão de erguer do imenso abismo, e a nossa antiga estância aproximarmos. A nossa antiga estância aproximarmos ao nosso antigo lugar. Talvez seus muros fulgurantes vendo, nós possamos de novo entrar no império. Novamente, império é céu, é uma palavra para céu no vernáculo antigo. O que Ellen White diz sobre o que passava na cabeça daqueles anjos e de Lúcifer naquele concílio? Se pudesse de alguma forma induzir-nos à desobediência, falando de Adão e Eva,
Deus faria alguma provisão pela qual pudessem ser perdoados. E então, ele e todos os anjos caídos obteriam improvável meio de partilhar com eles a misericórdia de Deus. Justiça seja feita. Ellen White não está dizendo que isso aconteceria. Ela está narrando o que está passando na cabeça de Lúcifer e de seus anjos durante o proscínio que ambos narram. Outro ponto. Plano para habitar o Éden. Eles têm um plano B. Se não der certo voltar ao céu pela queda de Adão e Eva, eles planejam, no mínimo, pelo menos, não habitar o que John Milton chamava ali de inferno. Eles pretendem habitar o Éden. John Milton diz o seguinte: ou senão, se não der certo voltar para o céu, ou senão, habitar em doce clima acessível do céu à luz formosa, e a salvo desprender-nos destas trevas, pelo brilho do oriente fulgurante, então mimosa viração de arquinho, aromas deliciosos pesalando, nossas feridas fechará profundas, por este sangue corrosivo abertas. Então está dizendo aqui, olha, se não der certo voltar para o céu, nós pelo menos podemos habitar aqui no Jardim do Éden, deixando claro aqui que é o Jardim do Éden, esse doce clima. O que Ellen White diz? Se isto falhasse, note, é a mesma linha de raciocínio. Se isto falhasse, voltar para o céu, podiam unir-se com Adão e Eva, pois se estes viessem a transgredir a lei divina, ficariam sujeitos à ira de Deus como eles próprios estavam. Sua transgressão os colocaria também num estado de rebelião, e eles podiam unir-se a Adão e Eva e tomar posse do Éden, e conservá-lo como o seu lar. Onde na Bíblia está, e Lúcifer e os seus anjos caídos planejavam, com a queda de Adão e Eva, habitar o Jardim do Éden, onde nesse cursinho ainda, os dois narram que os anjos caídos, eles estavam com medo e vacilantes. Veja, John Milton. Porém, antes de tudo, quem nomeamos para ir em busca do recente globo falando da Terra? Quem cremos digno de tamanha empresa, de tamanho empreendimento? Disse e assentou-se, atento em torno, olhando. Espera ver se alguém tomar da empresa, ou sustente, ou imprime, ou tome em seus braços. Mas todos silenciosos se conservam, em profundo pensar, pesando um perigo, e cada qual, atônito, perplexo. Nos outros vê no rosto o próprio susto. E o Milton fala que os anjos estavam com medo desta tarefa, deste empreendimento de fazer o homem cair. O que Ellen White diz sobre isso? Satanás mantém uma consulta com seus anjos ímpios. Eles não estavam todos prontamente unidos para se engajar nesse perigoso e terrível trabalho. Ellen White chama esse trabalho de perigoso. John Milton diz que os anjos estavam achando esse trabalho perigoso. Onde está na Bíblia esta informação, Michelson Borges? Até que então, nesse concílio, Satanás reivindica para si a tarefa da tentação. John Milton. Não cesseis de vigiar enquanto o tempo da negra destruição por entre os riscos, de todo nós buscando a liberdade. Ninguém de tal empresa admite a glória. Ele não admite que ninguém tenha a glória de fazer o homem cair, a não ser ele. Falando assim, levanta-se o monarca, e cauteloso de toda a réplica previne, obstando que entre os chefes apareçam alguns que, em seu desejo vendo imóvel, e certos de sua repulsa, peçam, instem a entrar na empresa no empreendimento que temiam antes, e ousem aparentar com que rivalizavam, comprando tão barato a ingente glória, que ele adquirir somente poderia, por entre os riscos do medonho acaso. Ele está dizendo aqui, Lúcifer não queria que ninguém se intrometesse, porque só ele queria esta glória. O que Ellen White diz sobre isso?
Lúcifer declarou que não confiava em ninguém para cumprir essa obra, pois pensava que apenas ele era suficientemente sábio para levar avante tão importante empreendimento. Desejava que considerassem o assunto, enquanto os deixaria e procuraria um retiro para consolidar os seus planos. Agora, o que os dois dizem sobre a queda no Éden e que não está na Bíblia? Primeiro, os dois dizem que Eva se afasta de Adão e olha especificamente contrariando um conselho de anjos. Isso está na Bíblia, dizendo que os dois se separaram. Isso está na Bíblia, dizendo que eles foram advertidos para não se separar. Isso não está na Bíblia. Mas John Milton narra o seguinte: Adão e Eva saem pela manhã para o trabalho que Eva propõe a dividir em partes diferentes, trabalhando cada um em separado. O plaste Adão, alegando perigo por temer que o inimigo, acerca do qual haviam sido admoestados, advertidos pelo arcanjo, a acometesse e ela achando-se sozinha. O que Ellen White diz sobre isso? Eva, a princípio inconscientemente, absorvida em suas ocupações, separou-se do marido. O que John Milton diz? E pela manhã para o trabalho, ocupações, trabalho. Eva propõe dividir-se em partes diferentes. Eva, no relato de Ellen White, separou-se do marido. Quando percebeu o fato, sentiu a apreensão do perigo, mas de novo imaginou estar segura, mesmo não estando ao lado do marido. Tinha sabedoria e força suficiente para discernir o mal e resistir. Os anjos haviam-na advertido para que não fizesse isso. Eva logo se achou a contemplar com um misto de curiosidade e admiração a árvore proibida. Então os dois narram que eles se separam um do outro e que os anjos haviam advertido que isso não acontecesse. Grande Michelson Borges, isso está na Bíblia. Outro detalhe que não está na Bíblia e que, novamente, gente, ou isso foi revelado por Deus aos dois, ou um copiou do outro. Não tem outra alternativa. John Milton narrando Satanás em forma de serpente, conversando com Eva, dizendo: porém aqui, em tão agreste sítio, entre animais e espectadores rodistas, que nem metade veem, quantas linda, quem contemplar-te pode, além de um homem? O que é um homem só para admirar-te? Tu que entre deuses como deusa deves, adorada e servida ser por anjos, em prutes, sem quantia, em ponta eterna, por tal exórdio o tentador adula, a ardilosa linguagem branca e afoita, de Eva maravilhada, o incauto peito. O que Ellen White diz? Assim com palavras suaves e aprazíveis e com voz musical, dirigiu-se à maravilhada Eva. Olha o que John Milton diz: Eva estava maravilhada. Ellen White, que a serpente se dirige à maravilhada Eva. Ela se sobressaltou ao ouvir uma serpente falar. Esta exaltava sua beleza e excessivo encanto, o que não lhe desagradava. Ela estava maravilhada ao ser elogiada pela serpente. Os dois autores narram isso sem isso estar na Bíblia. O futuro é revelado a Adão. O que John Milton diz sobre isso? Adão desculpa-se, mas submete-se. Um anjo leva-o acima de uma alta colina. Mostra-lhe em uma visão o que deve suceder até o dilúvio. O anjo Miguel continua a cantar o que há de suceder depois do dilúvio. E então, fazendo menção de Abraão, vai gradualmente até explicar quem é a raça da mulher prometida a Adão e a Eva após a sua queda. Encarnação, morte, ressurreição e ascensão do Redentor. John Milton diz que isso é revelado para Adão. O que Ellen White diz? A Adão foram revelados importantes eventos futuros, de sua extensão do Éden até o dilúvio,
progressivamente até o primeiro advento de Cristo sobre a Terra. Note até as fases em que isso é revelado a Adão. John Milton começa que a Adão foi revelado o que ia acontecer até o dilúvio, e depois até a encarnação, morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Ellen White faz a mesmíssima coisa. A Adão foram revelados importantes eventos futuros, disso a expulsão do Éden até o dilúvio, e depois até o primeiro advento de Cristo. Onde está na Bíblia que o futuro, todos esses eventos foram revelados a Adão. Então, meus amigos, fica claro aqui, pelo que a gente viu, fica provado, demonstrado que Ellen White e John Milton têm uma mesma narrativa de eventos que não são revelados na Bíblia. E a semelhança desses eventos, a semelhança dessa narrativa, aquilo que acontece no céu, a rebelião, aquilo que acontece durante essa espécie de cursilho demoníaco, o que acontece na queda, todos esses pequenos detalhes deixam claro de que Deus revelou isso aos dois, um copiou do outro, não tem outra alternativa. Ellen White não reconhece que citou John Milton. Ellen White nunca recomendou a leitura de um livro de John Milton. Ellen White não informa que tomou John Milton como empréstimo literário, mas ela usa clara e explicitamente a narrativa mítica de John Milton para escrever a sua própria narrativa de coisas que não estão reveladas na Bíblia. Ah, mas existem diferenças entre os relatos. Claro que existem. Claro que existem. John Milton personifica sentimentos, personifica a morte, personifica o pecado, torna aquilo uma pessoa. Ellen White não faz isso, porque Ellen White está construindo uma teologia que vai completamente contra essas coisas. Então ela descarta essas narrativas míticas de Milton que poderiam contradizer a sua teologia, ou a teologia adventista da época, mas aproveita todo este produto mitológico, coloca isso em seus escritos, e a igreja adventista toma isso como verdade. Isso é narrado para adultos e crianças de coisas que aconteceram no céu que foram reveladas a Ellen White. E agora a gente descobre de onde que Ellen White tirou isso. A suma é, não há condições, e aqui não estamos julgando Ellen White, não estamos dizendo se ela tem bom caráter ou mau caráter, não é a pessoa de Ellen White que está sendo julgada, é a sua obra. Não tem condição de acharmos que esta narrativa mitológica de Ellen White possa ser verdade, a não ser que Deus tenha revelado para ela, mas tenha revelado para John Milton também. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.